Deixa eu só arrumar aqui. Tá, então vamos lá. A palestra vai ser em português, mas se tiver alguém que, como é da América Latina, se tiver alguém que quiser tirar alguma dúvida ou quiser que eu explique alguma coisa em espanhol ou inglês, é só pedir, é só fazer um comentário que depois eu explico sem problema nenhum. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode se sentir à vontade. E eu escolhi esse tema porque eu achei que é um tema que está bastante, digamos, na moda, ou as pessoas estão comentando bastante, e eu acho que é um pouco, a minha ideia é um pouco trazer as informações que estão disponíveis, não é fazer previsão, não é tentar fazer algum chute do que pode acontecer, que eu acho que não é o ideal mesmo, porque é muito difícil a gente prever o que vai acontecer, mas a gente tem que entender o que está acontecendo agora para poder ter alguma expectativa do que vai acontecer no futuro. E essa questão influencia muito nós geólogos que trabalhamos na indústria do petróleo, quem pretende trabalhar na indústria do petróleo, a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo para poder tomar alguma atitude, se a gente quiser aprender ir para uma nova área ou saber o que está acontecendo, saber o que esperar. Então, eu vou falar um pouco primeiro da parte da indústria energética, como que está a questão energética no Brasil, e depois eu vou falar um pouco sobre a parte da exploração, o que a gente pode esperar, o que essa mudança energética pode afetar na exploração dentro do Brasil. Deixa eu ver aqui, beleza? Bem, como já apresentou, sou formado pela UFPR em 2011, fiz mestrado também pela própria UFPR e entrei na Repsol desde então em diversos cargos dentro da Repsol, e desde 2017 faço parte da APG, do grupo de Young Professionals aqui do Brasil. Só para recomendar vocês depois entrem lá no site da APG do Brasil, que tem bastante informação de palestra, de eventos que a gente costuma fazer. Então, primeiro vou passar um videozinho só, que eu acho um videozinho bastante informativo. Vamos ver se o áudio passa. Não, acho que... Misael, você consegue me confirmar se você conseguiu escutar o áudio do vídeo? Aqui, Guilherme, eu só consegui ver o vídeo. Não, então acho que não foi mesmo. Dar o Então, áudio. eu tentei, até cliquei aqui para compartilhar o áudio do computador, mas nem eu que escutei o vídeo. Eu vou só resumir aqui no próximo. Bem, já imaginava que isso podia acontecer, então já deixei o próximo slide mais ou menos com um resumo do que ele está falando. Que ele está falando que a gente está entrando num momento de transição, e uma das principais ideias do vídeo que o gás, a produção de gás vai ser digamos, o intermédio entre o que a gente está hoje produzindo petróleo, gerando energia, e
entre hoje com petróleo e as energias renováveis como a maior parte da energia produzida, esse meio tempo vai ser, digamos, com a implementação da geração de energia cada vez mais e mais pelo gás. Aqui é um gráfico que ele mostra o crescimento da energia renovável em verde, em vermelho a geração por fossil fuels, digamos, por queima de petróleo ou de gás. E vai chegar um ponto que a gente vai começar a ter a produção vai ser maior de energias renováveis em relação aos combustíveis fósseis. Aqui está em 2050, mas eu acho que a gente não tem que se preocupar com nenhuma data, porque isso é uma questão muito, digamos, complicada de tentar prever. Vários fatores vão afetar. A gente só tem que entender que um dia provavelmente vai chegar essas linhas vão se cruzar, a gente vai começar a gerar mais energia a partir de combustíveis renováveis do que com combustíveis fósseis, então a gente tem que ter essa ideia. A gente não sabe quando, pode ser mais rápido que 2050, pode ser mais tarde, mas a gente tem que ter esse conhecimento, essa ideia que isso vai acontecer e que entre o combustível fóssil de petróleo, carvão até energia renovável, o que a maior parte da indústria acredita que vai ser que a produção de gás vai estar nesse meio do caminho, porque o gás produz muito menos, polui muito menos do que as outras energias. A gente vai ver um pouco mais para frente que o Brasil tem feito em relação à produção de gás. Mas vamos continuar então com essa questão da energia, como que está a energia no mundo e no Brasil. Aqui a gente tem um gráfico evolutivo dos shares do principal consumo de energia. A gente vê aqui em verde que a questão do petróleo estava estável até 2008, a gente está tendo uma queda relativamente acentuada. A gente tem que sempre manter em mente que essa questão do consumo de energia, principalmente do petróleo, depende muito do valor do barril. Isso varia muito com diversos fatores políticos que são externos a toda essa questão que a gente está comentando, mas isso, de qualquer forma, influencia o quanto o petróleo está sendo utilizado. Mas o que a gente vê é que tinha um patamar até 2008 mais ou menos, a gente está diminuindo. A questão do carvão, que é essa linha em cinza também, a gente está diminuindo nos últimos anos, a partir de 2015. E como eu falei, o gás natural está tendo uma importância, a gente vê que ele está crescendo de pouco em pouco, mas é um crescimento constante. A gente vê aqui desde 85 até o 2018, que é de quando esse relatório foi feito. Tudo que eu estou mostrando aqui é tudo público, vocês podem acessar na internet. Se alguém quiser, depois o link eu posso passar todos esses links. E aqui a gente vê o gás tomando uma posição cada vez mais importante, e uma coisa muito, muito importante que a gente vê, que os renováveis, que é esse laranjinha, praticamente 2011 não tinha muita importância. A gente vê que começa a ter um crescimento bastante interessante. A gente não sabe se esse crescimento vai ser exponencial, quão rápido vai ser esse crescimento, mas a gente vê que tem crescido muito mais de 2013 a 2018, cresceu muito mais, a taxa de crescimento foi muito maior do que o do gás, por exemplo. E no Brasil, como no Brasil tem muita hidroeletricidade, no mundo a gente vê que tem uma constância, não tem aumentado nem diminuído essa energia. Deixa eu ver aqui. E dentro dos renováveis, quais são os renováveis que mais têm crescido em questão de importância no mundo? Aqui a gente vê que, basicamente, os dois principais é o eólico e solar. O eólico, que seria o principal no mundo, em seguida pela solar, e depois todas as outras energias. A gente vê como esse crescimento tem sido, nesse gráfico, de forma exponencial. Então, as previsões tendem a acreditar que esse movimento vai continuar nesse sentido exponencial. A gente vai ter cada vez mais geração de energia a partir dessas fontes renováveis, principalmente como solar e eólica, que também no Brasil são as duas, a gente vai ver alguns gráficos, são as principais fontes de energia. Então aqui foi só para dar um panorama no mundo, para mostrar como os renováveis estão tendo cada vez mais importância, apesar da maior parte ainda ser produzida por combustíveis fósseis.
E aqui é dentro do Brasil, são também todos os dados oficiais do governo. Isso daqui é em relação ao ano passado, se eu não me engano. Então, consumo de energia no Brasil, 63% transporte e indústria. E o resto para eletricidade, consumo na residência, serviços e agropecuária. Então, a gente tem a maior parte do consumo energético transporte e indústria no Brasil. E agora falando um pouco sobre a geração da energia dentro do Brasil. São dados de 2019, também do mesmo da EPE, do site do governo. Então, do que a gente produz, 63,5%, 64% é energia hidráulica. Então, aqui eles dividem em usina hidrelétrica, central geradora hidrelétrica e pequena central hidrelétrica. Isso corresponde por mais da metade de toda a energia elétrica gerada no Brasil. E dos 37%, 36% que sobram, a gente tem gás natural e eólica, e biomassa, que cerca de 8, 9% cada um. Eu queria mostrar essa parte do final, derivados do petróleo e solar, porque a gente vê que a geração, pelo mesmo estudo, a geração de fotovoltaica teve um aumento de 92% em relação ao ano anterior, e a geração do derivados do petróleo teve uma queda de 23%. Então, a gente vê, apesar do solar estar aqui em último lugar, a gente teve um aumento de quase 100% relativo ao ano anterior, de 2018 para 2019. Então, a gente vê que isso vai mudar muito nos próximos anos. A gente vai ver cada vez mais a eólica, gás natural e solar tendo mais lugar nessa geração de energia. Não é uma coisa só eu estou falando, mas são vários estudos e o próprio governo, a própria legislação que o governo está fazendo vai facilitar, permitindo que se facilite e que se torne mais barato gerar energia a partir de fontes renováveis e também do gás natural. Aqui é a evolução da oferta interna de energia no Brasil, sempre dividido em petróleo, gás natural. A gente vê que não tem muitas modificações, mas a tendência dos últimos 3, 4 anos é que as renováveis têm aumentado, por mais que não seja a maior parte ainda no Brasil, mas o crescimento é bastante alto, que chama muita atenção das pessoas. Aqui, como a gente está falando em relação da eólica, que no Brasil é a principal renovável seria a eólica, a gente vê até 2011 era praticamente, sabe, não tinha nenhuma importância. A gente vê que a partir de 2013, 2014 tem um crescimento bastante acelerado, assim como é visto em outras partes do mundo, como a gente viu naquele gráfico mundial. Então, no Brasil está seguindo esse mesmo padrão, e aqui o solar, a gente está tendo também vê que tem esse mesmo patamar. Aqui a gente vê começa 2013, 2014, e a solar 2016, 2017 tem esse crescimento. E aqui é como ele está distribuído no Brasil em capacidade por megawatt. A gente vê que ainda assim não está muito bem distribuído. A gente sabe que, claro, está distribuído mais nas partes, tem mais capacidade instalada onde tem mais consumo, que é a região sul e sudeste, mas a gente sabe que tem potencial para gerar em todo o território brasileiro, e muito mais do que é gerado hoje, que ainda é uma quantidade muito tímida perto do todo o potencial. Isso foi mais para ilustrar como é o status atual das energias renováveis no Brasil. A gente vê que principalmente solar e eólica são as que têm aumentado muito de importância, não só no Brasil, como em todo o mundo. E um outro ponto bastante importante desse estudo do governo é que tudo hoje a gente está calculando como qual que é a emissão do CO2 que essa energia elétrica que a gente está consumindo gera. Então, uma unidade que é muito importante todo mundo começar a saber o que significa, ou ter uma ideia, porque a gente vai começar a ver cada vez mais e mais essa medida sendo utilizada, que é 1 milhão de toneladas de CO2, ou equivalente, 1 milhão de toneladas de CO2 equivalente, que a gente vê, traduzindo de forma, quanto a energia, nesse caso, quanto cada megawatt está
está gerando de CO2. Então, tudo da indústria, não só a queima de combustível fóssil, mas todas as outras formas de gerar energia, eles são calculados quanto de CO2 equivalente eles estão gerando, tanto por processo industrial ou por transporte, qualquer outra fonte, quanto você está gerando CO2. Então, essa questão de geração de CO2 ou de quanto CO2 a gente está gerando para ter 1 megawatt de energia elétrica através de uma fonte, através de outra, isso é uma coisa que está sendo muito discutida e as pessoas, não só em todas as indústrias, principalmente na indústria de petróleo, apesar da gente produzir petróleo, a gente vai ver que a gente está começando a contabilizar em cada área da produção, de refino, quanto que a gente está gerando de CO2 e como que a gente pode reduzir esse CO2. A gente vai entrar um pouco agora dentro do que... Eu vou apresentar principalmente os dados da Repsol, que são todos dados públicos aqui, e eu vou fazer alguns comentários de algumas outras empresas. Vou falar principalmente da Repsol, que é a empresa que eu trabalho, a empresa que eu sei efetivamente o que a empresa está fazendo. E a Repsol foi a primeira empresa a colocar uma data para ter o zero net emission de CO2. Então, a gente vai, até 2050, a gente tem o objetivo de ser net zero de emissão de CO2. Então, a gente vai emitir zero de CO2, ou a gente vai compensar de alguma forma todas as emissões de CO2 que a gente vai estar gerando em toda a cadeia da indústria. Isso foi algo assim que diversas outras empresas estão acompanhando, várias outras também colocaram essa mesma data para ser net zero de emissões de CO2. Então, esse é um movimento que a gente vê que os renováveis estão aumentando a importância, mas não é por causa disso que as empresas exploradoras de petróleo, hoje eu não acho que as empresas não são mais consideradas empresas de exploração e produção, mas sim empresas de energia, como a grande maioria está trabalhando não só com a parte de exploração, mas está adquirindo assets em geração de energia eólica, solar, hidráulica. Então, a gente vê que essa ideia que a gente tinha, pelo menos eu tinha quando me formei, que as empresas eram exploração e produção de petróleo, isso é uma coisa que está começando a mudar e as empresas estão acompanhando esse movimento global e elas estão apresentando diversas soluções ou apresentando diversas discussões para a gente entender como que elas podem ajudar ou entrar nessa questão de reduzir o CO2 e também produzir energia a partir de fontes menos poluentes, digamos assim. E aqui, como eu falei, o CO2, essa medida de 1 milhão de toneladas de CO2, a gente está, não só a Repsol, mas todas as empresas, eu até vi, se acompanhar no site, naquele outro link do governo, até diversas empresas, diversas áreas estão medindo quanto de CO2 equivalente as empresas estão gerando. E aqui, só para mostrar como a Repsol tem acompanhado isso, eu sei porque a gente consegue ver, tem um infográfico muito didático nesse link aqui que eu posso passar para vocês, é um PDF bastante didático, eu só fiz um corte aqui para mostrar como a gente tem acompanhado isso. A gente tem, e a tendência, a gente mostra aqui 2016 a 2018, a gente está diminuindo, a ideia é diminuir e a gente consegue diferenciar a Repsol como um todo, o que é emissão direta, o que é indireta, emissão pelo uso de produto, por consumo de energia, e a parte de upstream, downstream, aqui eu cortei só para a parte de upstream, que é a parte de exploração. Então, a gente está tendo um esforço muito grande de tentar mapear toda essa questão de CO2 claro, a gente só consegue reduzir se a gente começar a mapear. Então, isso acho que todo mundo tem que colocar na cabeça que é algo que veio, que todas as empresas estão fazendo um esforço, não só da Repsol, mas de todas as empresas. Então, eu vejo que muitas pessoas ficam na dúvida, mas essa questão do aquecimento global não tem mais nada a ver com aquecimento global. Isso é uma ideia que veio para ficar, todo mundo está seguindo. Não vejo nenhuma outra empresa que tenha pensado de uma forma diferente ou ignorando toda essa questão. Então, acho que é uma cultura que a gente tem que começar a incluir. A gente tem que começar agora a pensar nessa questão da emissão de CO2, na questão de gerar energia de uma forma mais sustentável. Então, porque até quando eu entrei na empresa em 2003, era uma empresa de exploração e produção, era uma empresa de petróleo. Hoje,
eu não digo que a Repsol é uma empresa de petróleo, é uma empresa de energia, assim como a própria Equinor, que mudou seu nome para tirar o petróleo do nome principal de Statoil para Equinor. A gente vê que as empresas não querem estar associadas apenas com o petróleo, mas sim com a energia, com toda a cadeia de geração e distribuição de energia. Então, e o que de forma concreta, como que as indústrias, como que a Repsol está trabalhando? Então, aqui são alguns dos pilares. Então, vou ler aqui rapidinho. Depois você pode ler isso com mais detalhe, mas vamos estar focados no natural gas, como a gente já conversou. Todo mundo acredita e todos os analistas preveem que o gás natural vai ser essa energia transitória. Então, a Repsol também acredita. E a gente gerar a descarbonização das nossas operações e aumentar a produção de biocombustível e investir em novos business, em novas áreas com emissões, produção de energia elétrica com baixa emissão de CO2 ou de metano, o que quer que seja, que são os gases do efeito estufa. Aqui só uma outra, essa era a principal notícia na parte internacional da Repsol, que é o primeiro floating, a primeira wind farm continental da Europa, que está totalmente operacional, e a Repsol é um dos principais acionistas desse business. Então mostra como a Repsol não só está falando isso, como ela já tem de forma concreta. Imagine isso, a gente está agora em 2020, ela anunciou em 2019, 2020 a gente já tem um projeto concreto gerando energia eólica offshore. E assim, isso é só um exemplo, tem diversos outros exemplos dentro da própria empresa. E para mostrar como isso não é um ato isolado, a gente tem o Oil and Gas Climate Initiative, que é um conjunto formado por diversas empresas de energia. A gente vê as principais majors que antigamente a gente consideraria como exploração e produção, hoje são empresas energéticas, todas elas estão participando e foi definido para ter mais de 1 bilhão de fundo de investimento para soluções para descarbonizar o setor de óleo e gás, e tanto na parte industrial, na parte de comércio e transporte. Então, a gente vê que as empresas estão trabalhando não só elas isoladamente, mas também em conjunto elas estão tentando entrar em soluções práticas e que possam ser aplicadas em curto e médio e longo prazo. E aqui outros exemplos, a gente tem exemplos da Equinor, com uma fala do CEO, o próprio projeto da Shell, que também tem o net zero emissão de CO2 para 2050, voltei, a Total com diversas, também são as duas primeiras notícias que você vê, as duas primeiras estão relacionadas à geração e à melhora da descarbonização dos processos atuais. E até a Petrobras, que eu acho que está um pouquinho atrás das empresas multinacionais, mas mesmo a Petrobras já está mostrando sinais de que tem mudado essa filosofia e que também está investindo na geração de energia renovável e também está tentando mensurar o quanto gera de CO2 e tentando diminuir. Então a gente vê que isso não é uma empresa ou outra pontualmente que estão fazendo, algo global que todas as empresas, e como nós trabalhamos nessa indústria, a gente tem que estar dentro, tem que estar a par dessa mudança e tem que estar acompanhando bem de perto essa mudança. Mas depois de tudo isso que eu falei, vem sempre o questionamento, mas a indústria do petróleo não vai mais produzir petróleo, não vai ter mais trabalho, mas também a gente não pode ter esse pensamento muito radical, a gente tem que estar sempre pensar de uma forma balanceada. Tem que saber que isso é um movimento que vai vir, a gente não pode negar, mas a gente não pode pensar que também vai, de um ano para o outro, a gente vai começar a gerar energia de fontes renováveis. Simplesmente não funciona dessa forma. É algo que vai mudar de pouco em pouco e a gente tem que pensar que o petróleo não é utilizado não só apenas para energia, mas para diversas outras fontes, diversas outras fontes. Então, eu particularmente não vejo que a gente vai ter uma mudança radical em curto, que eu digo curto em 5, 10 anos, a gente não vai ter uma mudança radical, vai ser uma mudança gradual, ano a ano a gente vai ter essa mudança, mas não vai ser uma coisa que vai acabar de um dia para o outro. A gente ainda vai
continuar explorando, mesmo porque a gente ainda tem projetos em andamento, tem projetos que são econômicos e o mundo ainda precisa de petróleo e de gás. Então, vamos falar, como eu já falei, o preço é algo que impacta muito o quanto a gente vai ter de demanda de petróleo, demanda de gás. Então, o preço do barril do petróleo ele muda muito aqui é um gráfico da história do preço do petróleo corrigido pela inflação. A gente vê que tem muitos altos e baixos, tem guerra, tem briga política, tem muitas questões fazem variar muito o preço do petróleo. E eu, pelo meu curto período de experiência na indústria do petróleo, eu já vi muita variação. Então, eu já entendi que a gente não pode ficar preocupado com mudança do preço do barril, porque isso é algo inerente. E o que isso pode causar? Você diminuindo o preço do barril, como é o caso que aconteceu agora durante a Covid, a gente teve a diminuição do preço do barril, mas a gente pode influenciar de uma forma que a gente pode tornar mais barata a geração de energia pelo combustível fóssil. Mas, ao mesmo tempo, você desestimula a exploração e desenvolvimento de novos projetos. Então, essa questão do preço é uma questão bastante sensível e por isso que eu falo, é impossível a gente prever o que vai acontecer, porque são tantos fatores que podem afetar a demanda de energia ou a demanda de petróleo, até a geração de petróleo. Então, aqui foi só para dar um exemplo que o preço pode influenciar tanto positivamente como negativamente ou de uma forma que a gente até não consegue compreender, porque é algo muito mais complexo. Mas a gente tem que saber, tem que estar... Quem for trabalhar na indústria do petróleo tem que saber que a gente trabalha numa indústria cíclica e que ela sempre vai variar. E aqui eu coloquei de 2000 até 2099 até 2019, a gente vê que não tem como prever como vai se comportar o preço do petróleo, então isso a gente tem que entender que a gente vai ser sempre os altos e baixos, e isso de forma indireta vai afetar não só na nossa indústria, mas toda a questão da demanda de combustível fóssil para geração de energia. Então, é uma coisa que a gente tem que ter esse conhecimento. Então, agora, entrando mais na parte de exploração e produção, o que a gente pode esperar, apesar de toda essa mudança, de toda essa nova ideia, essa nova cultura de geração de energia renovável e de diminuição de emissão de CO2 em todo o mundo? Como todo mundo tem comentado, é a questão do gás. E o Brasil, pelo menos alguns dos políticos têm percebido isso e têm tentado melhorar a questão do gás, que hoje a gente vai ver quanto é produzido ou de forma que é distribuído o gás, é uma forma muito, digamos, a gente está engatinhando se a gente for comparar com a Europa ou com os Estados Unidos. Então aqui, bem, supply e demanda, vamos falar mais sobre a demanda. Hoje, como a gente já viu, sempre a demanda 49, digamos, 50% é para a indústria e 36% para a geração de energia. Então, dos 90 milhões de metros cúbicos por dia, metade para a indústria e cerca de quase 40% para a geração de energia. E eu acredito que nos próximos anos essa parte de geração de energia vai se tornar cada vez mais importante. Então, e da onde esse gás vem? Da onde que a gente vem? Então, um pouquinho mais da metade é produzido internamente pelos nossos campos. A gente tem importação da Bolívia 26% e importação de gás liquefeito do petróleo de 22%, mais ou menos a mesma metade do Brasil e metade a gente importa. A ideia é que a gente tem potencial para ter 100% dentro do Brasil, mas a gente não tem hoje uma forma de distribuir, de armazenar, de tratar todo o gás que a gente tem disponível na nossa subsuperfície. E eu queria colocar algumas ações concretas que têm sido feitas que mostram que o gás vai, de certa forma, tem se tornado mais importante. Aqui, a primeira é uma notícia agora de junho de 2020, que a Shell e as outras empresas, Shell não é acionista majoritária, mas vai ter uma térmica, uma usina termoelétrica para gerar energia a partir do gás do pré-sal. E a Shell é um dos investidores junto com outras empresas. Então,
eles, apesar da, então, a notícia diz que apesar da pandemia, a Shell e os outros sócios vão investir esses 700 milhões de dólares nessa primeira termoelétrica de gás do pré-sal. Então, isso mostra o quão importante o gás, as empresas, as pessoas têm tido essa percepção. Isso, assim, o pré-sal tem um potencial muito grande para a gente produzir gás. E apesar disso, a gente também tem um onshore que a gente não pode esquecer, e a gente tem a Eneva, que é uma empresa que está focada nessa geração de energia elétrica do gás, e é algo bastante, digamos, interessante. Aqui eu vou só mostrar o exemplo que eles têm no site, que você consegue produzir o teu gás do teu campo ao lado do sistema de tratamento, que é ao lado da usina de geração de energia, que está diretamente ligada à linha de transmissão. Então, você consegue reduzir um custo, apesar de não ser, você não estar produzindo, a produção não ser tão grande quanto a gente tem no offshore de gás, mas a gente tem uma produção considerável e a gente consegue fazer tudo de forma próxima, reduzindo muito o custo de transporte do gás. Então, a gente consegue fazer toda a produção e geração de energia no mesmo local e gerar essa transmissão. Então, isso é algo que está, digamos, não é algo muito comum no Brasil, a Eneva tem feito já, mas eu acho que é algo que a própria ANP, nas últimas apresentações que eu assisti, eles comentam que gostariam muito que o onshore brasileiro fosse mais desenvolvido para o gás, para a gente poder produzir mais energia a partir do gás próximo às grandes cidades, próximo às grandes indústrias, que isso facilitaria muito até o desenvolvimento do país. E como o governo está discutindo muito essa questão do gás, tanto que eles estão colocando essa nova lei do gás para votação. Atualmente ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está agora no Senado para discussão e, se possível, aprovação e depois passar para o presidente aprovar ou não. Então, aqui tem um link também desse link de notícias do INP Brasil, que eles têm um resuminho, tem a última notícia e um resuminho dos principais pontos desse projeto do gás para facilitar a nossa produção e geração de gás dentro do Brasil e a gente não ter que importar o que a gente importa hoje. A gente pode produzir tranquilamente tudo que a gente consome hoje e mais ainda. A gente pode gerar ainda mais energia a partir do gás. Então, os principais pontos: altera o modelo de contratação de capacidade dos serviços de transporte de gás natural, garantia de acesso livre, por concorrência aos dutos de transporte e escoamento, unidades de processamento e terminais de gás natural liquefeito. E, atualmente, novos dutos precisam passar por licitação para serem construídos no modelo de concessão. Então, com a proposta, o regime passa a ser de autorização que vai ser cedida e regulada pela ANP. E o projeto também prevê autorizações existentes para a construção de novos gasodutos que já haviam sido planejados, que é o que a gente vai ver aqui no próximo slide, que aqui, bem, a gente vai ver já depois desse. Aqui é só para ilustrar, como eu falei, o Brasil está engatinhando. Aqui a gente vê os terminais de LNG, que é o gás natural liquefeito, que a gente transforma em líquido para poder transportar de forma mais fácil. A gente tem 3 terminais e os gasodutos, os pipelines, a gente vê que são irrisórios. A gente tem, claro, da Bolívia, tem aqui da produção dos campos em Manaus, mas a gente vê está muito engateando se a gente colocar o mapa dos Estados Unidos de gasodutos e o da própria Europa. A gente vê que a gente ainda está muito longe e se a gente for comparar o tamanho do Brasil com a Europa e Estados Unidos, o tamanho é praticamente o mesmo. E olha quanto de potencial que a gente ainda pode ter de gasoduto ou de gerar mais energia a partir do gás. E aqui é o que tem planejado aqui, o slide do governo, da EPE, e aqui a gente vê o que está planejado com todas as datas. A gente vê que tem esse aumento de terminais ou de gasodutos, mas ainda assim está muito aquém do que a gente esperaria se comparado com outros países que estão mais desenvolvidos. Então, isso é para mostrar que, apesar de toda essa questão
da energia renovável, eu vejo muitas pessoas estão pessimistas, mas ainda tem um caminho muito longo, principalmente no Brasil, para a gente explorar e produzir mais gás. Então, é algo que, sabe, vai gerar ainda mais trabalho, vai demandar mais trabalho, vai demandar a presença de geólogos nessa exploração. Isso foi a parte do gás. Agora eu vou falar para a parte mais, digamos, genérica de exploração e produção do Brasil. Então, o Brasil hoje ele é dividido nessas... Bem, isso não sou só eu que falo, isso é a ANP que divide. Divide nessas três principais, digamos, partes de produção, de exploração e produção, que é o onshore, que corresponde a apenas 6% da produção atual, o convencional offshore, que é tudo menos o pré-sal, então todo o pós-sal e todas as outras bacias que não produzem do pré-sal, que é o convencional offshore, que corresponde a 27% da produção atual, e o pré-sal, que corresponde já hoje a muito mais da metade da nossa produção de hidrocarboneto, que é cerca de 67% da produção. E aqui a gente vê que do pré-sal a gente tem cerca de produção de 122 poços, o convencional a gente tem 574 poços, e o onshore a gente tem, claro, é um sistema completamente diferente de produção, a escala é completamente diferente, então a gente tem muito mais poços hoje produzindo do onshore, apesar de ser uma produção menor comparada aos outros campos, mas a dinâmica do onshore e do offshore é completamente diferente. Então, dentro de tudo isso, a gente ainda tem muito trabalho no Brasil. A vantagem de ser um país continental e de ter diversos players, principalmente um dos players mais importantes do mundo hoje é o pré-sal. E a gente vê que nas últimas rodadas, se a gente for considerar aqui, eu montei alguns slides da ANP, que nos últimos anos a ANP teve um esforço muito grande de colocar essas áreas para leilão, as áreas que tinham interesse na indústria, tanto a área do pré-sal, outras áreas que não sejam do pré-sal, foram colocadas a leilão exatamente para incentivar as empresas a virem para o Brasil, porque a ANP também tem essa ideia que no longo prazo a demanda por petróleo, a importância do petróleo não vai ser tão grande. Então, o que a ANP fez, que eu acho que foi um movimento muito importante até para nós que somos geólogos, vamos disponibilizar para as empresas explorarem o quanto antes ou de forma mais rápida possível. Então, eles disponibilizaram, nesses últimos anos, de 2017 a 2019, a quantidade de blocos, se você somar a área desses blocos, é praticamente a área que equivale a Portugal. Então, a gente tem, sabe, uma quantidade de blocos que foram adquiridas nos últimos 5 anos que é muito grande. E isso vai demandar exploração, vai demandar perfuração. Então, apesar de que eu falo, as pessoas ainda vejo muita pessoa pessimista com essa questão da energia, a gente está caminhando, tem que estar a par do que está acontecendo no mundo, mas a gente ainda também não pode esquecer que a gente ainda tem muito o que produzir no Brasil para a gente poder passar dessa fase de de combustível fóssil para o gás, para a energia eólica, porque não vai ser como eu falei, não vai ser a partir de um dia a gente vai parar com o combustível fóssil e vai começar com o combustível renovável. Vai se substituindo pouco a pouco. Então, esse pouco a pouco, o Brasil é um país que está muito bem posicionado mundialmente, graças não só ao pré-sal, mas como outras áreas. E aqui é um slide, eu acho um pouco até otimista demais da ANP em relação aos investimentos que eles esperam que sejam feitos com esses blocos que eles leiloaram. Claro, isso depende muito se todos esses poços ou se todos os blocos vão ser perfurados e se essas perfurações vão encontrar petróleo, mas considerando que vai alguma coisa, claro, é muito, muito difícil tudo ser seco, a gente sabe que tem o risco da exploração, mas a gente vai ter descoberta. Então, a gente sabe que de forma mais otimista a gente vai ter tudo isso de investimento, ou seja, a gente vai ter esse trabalho, vai ter esse trabalho não só para o geólogo, como para os engenheiros, para todas as áreas que estão envolvidas na parte de exploração e produção. E para finalizar, eu separei quais são as bacias, ou como eu vejo que são as bacias, ou o que está na notícia que são as bacias ou os plays que tem mais, que vão gerar mais trabalho, ou vão gerar mais
interesse das empresas ou que vão, de certa forma, vão gerar mais petróleo ou vão gerar mais trabalho para os geólogos e para os engenheiros, que são as bacias que têm mais interesse da indústria, que estão mais na notícia e o que tiveram mais blocos adquiridos nas últimas rodadas, digamos assim, pode se traduzir dessa forma, onde foram adquiridos praticamente os únicos blocos offshore do Brasil. Claro, a gente tem um onshore, que é uma questão totalmente diferente, que a ANP está tendo um movimento de incentivar a exploração onshore, está tentando facilitar, mas eu vou focar aqui principalmente na parte offshore, até mesmo pela questão do volume de petróleo que pode gerar. Então, começando com a bacia de Potiguar, a gente tem a produção, a vantagem da bacia de Potiguar para exploração é porque a gente já tem uma infraestrutura graças a esses campos onshore e shallow water. A gente tem muitos blocos em água profunda que ficaram congelados na exploração por muitos anos, apesar de ter algumas descobertas nesses blocos da Petrobras, tem algumas descobertas, então a gente teve uma concorrência nos últimos leilões nessa bacia e tem, pelo que eu acompanhei nas notícias, tem o planejamento já de alguns poços para os próximos anos, tanto da Petrobras como das outras empresas que adquiriram blocos. Aqui a gente vê que a Petrobras, apesar de já estar aqui, ela nas últimas rodadas ela adquiriu mais blocos como esse outro aqui eu esqueci de colocar, ele também, a Petrobras está aqui, ela tentou esses outros blocos. Então tem uma competitividade para essa bacia. É uma bacia que ainda não tem nenhuma produção de águas ultraprofundas, mas tem uma expectativa muito grande. De qualquer forma, ainda é um lugar que vai gerar um trabalho de exploração ainda muito grande, tanto questão de sísmica, questão de perfuração, questão de entendimento de todas essas descobertas que tiveram aqui. A gente consegue ver de poços, aqui são todos os poços exploratórios. Os poços exploratórios em águas ultraprofundas são muito incipientes e o último foi em 2014. Então, tem essa ideia de renovar essa exploração. Então, eu vejo que é uma bacia que tem bastante potencial para explorar nos próximos anos. Além disso, que eu acho que é uma questão muito importante que a gente não pode esquecer, é o desinvestimento da Petrobras. A Petrobras, que é uma empresa gigantesca, ela tem muito, e acho a maior parte do que ela produz hoje, eu acho que 90% do pré-sal, ela está fazendo um desinvestimento de assets que para ela não tem, se você for considerar o custo, não compensa com o que eles produzem, mas para outras empresas de escala menor, são muito interessantes. Então, a Petrobras está com esse plano de desenvolvimento, de desinvestimento, e Potiguar é uma das principais bacias, eu acho, com o maior número de campos e blocos em desinvestimentos, onde 48 já foram vendidos e 28 ainda em oferta. A gente vê que também, até para as novas empresas que querem pegar os campos maduros e estender a vida do campo maduro, tirar mais, aumentar o recovery factor desses campos. Então, isso também de forma indireta, a Petrobras está auxiliando, porque a Petrobras não de forma alguma iria alocar mais dinheiro, mais pessoal para produzir ou para estender a vida desses campos. E você passando esses campos para outras empresas que têm interesse sim em investir neles, em produzir, estender a vida, aumentar o recovery factor, você também se traduz em mais trabalho de exploração, em mais contratação. Então, a bacia de Potiguar também entra nessa questão do desinvestimento. A outra bacia que eu vejo bastante interessante, que teve um movimento bastante importante nas últimas rodadas, foi a bacia do Sergipe-Alagoas, que é uma bacia que tem nesses blocos aqui praticamente só a Petrobras explorando, com descobertas que já estão em desenvolvimento. E nas últimas rodadas a gente teve praticamente todos esses blocos pertencem a Exxon, Enalta e Murphy e não tem nenhum poço. Então é uma área fronteira que ainda a gente sabe que tem descobertas aqui da Petrobras, então a gente ainda tem essa expectativa de perfurar para ver se eles descobrem o mesmo play do que a Petrobras descobriu. Então a gente vê os poços onde foram perfurados, são campos que a Petrobras já demonstrou interesse, que vai perfurar, já está contratando a FPSO, então tem um potencial muito grande e tem empresas como a Enalta, que é empresa brasileira, e a ExxonMobil, que é uma empresa major, que se ela deve ter visto alguma coisa aqui para entrar em parceria junto com a Enalta e a Murphy. Então
tem uma possibilidade de descoberta ou pelo menos de atividade de exploração para os próximos anos. E eu acho que eu comecei com a Potiguar e com a Sergipe, que eu acho que são bastante importantes, mas eu acho que nada tira a importância das bacias de Santos e Campos, que eu acho que são e vão ser as principais bacias nesse futuro de exploração e produção, e até durante a questão da transição com a geração de gás, porque tem um potencial para gás muito grande, tanto do pré-sal como de outros campos aqui offshore na bacia de Campos e Santos. Então, aqui a gente pode dividir em duas áreas de investimentos que vai gerar investimento, que seria o pré-sal, que eu acho que vai ser o mais importante, e depois os campos maduros, que é onde a Petrobras está fazendo o seu desinvestimento, principalmente na bacia de Campos. Vamos falar primeiro do pré-sal. Das últimas rodadas, a gente teve a presença de todos, ou não todos, mas talvez exceção de alguns, quase todos os principais players mundiais estão aqui, investiram dinheiro acreditando no pré-sal. Então, a gente sabe que vai ter uma atividade pelo menos no curto período de tempo, a gente vai ter exploração, vai ter ainda trabalho e, dependendo da descoberta, a gente vai ter, pelo menos por um tempo, durante essa transição, que a gente não sabe quanto tempo vai ter essa geração de trabalho, de petróleo, de gás, que seja do pré-sal, mesmo porque pela questão do volume de hidrocarbonetos que a gente tem no pré-sal. Então, tem a expectativa dessas empresas nesses blocos que eles adquiriram nas últimas rodadas, de gerar volumes de hidrocarbonetos tanto quanto o campo de Lula, o campo de Búzios, o campo de Sapinhoá. Então, e são campos que produzem muito e devido ao volume conseguem o preço por barril é muito baixo. Então, isso permite que a gente consiga produzir por muito mais tempo durante essa transição energética. Então, assim, é uma coisa que eu vejo, já li em alguns reportes, que muitas pessoas apostam no pré-sal devido ao seu volume aqui principalmente na América Latina, a produção de petróleo, principalmente a produção de gás, ser cada vez mais importante nessa região aqui. E só para dividir, a gente tem que entender que o pré-sal, por mais que a gente tenha diversos blocos adquiridos, muitas empresas envolvidas, a gente tem que ter expectativas diferentes de acordo com quando a gente as empresas estão investindo. A gente tem o polígono do pré-sal, que é o polígono que a ANP coloca, onde estão todas as descobertas e onde teria o menor risco exploratório, digamos assim. Não é tão simples assim, mas vamos falar dessa forma, que é onde a gente vê aqui que está Sapinhoá, Lula, que são os principais produtores, hoje junto com Búzios também. Claro, a gente tem aqui o Parque das Baleias produzindo em Campos também, mas os mais novos, digamos assim, Lula, Sapinhoá, Búzios e Libra, Mero. E a gente aceita, bem, digamos que a indústria, de certa forma, digamos de forma bem genérica, o risco aqui de exploratório é menor, então se espera ter mais descobertas do que nessa área que já está fora desse polígono e que a indústria como um todo aceita que tem um risco maior, mas apesar de ter todo esse risco, a quantidade de blocos que tem aqui é muito grande e elas estão distribuídas, não é uma empresa, não é só a Petrobras, não é só uma empresa ou outra que está com um bloco aqui, essa está muito bem distribuído com diversas empresas, diversos operadores, e muitos desses blocos têm commitment de poços, então vai ter que ser perfurado algum poço e isso vai gerar trabalho, vai gerar exploração por bastante tempo, mas por um bom, pelo menos para a nossa geração de quem está entrando agora, de quem já está, ainda tem esse trabalho dessa nova fronteira, digamos assim, do pré-sal e desses novos blocos adquiridos dentro do polígono, além que a gente não pode esquecer que tem outros polígonos, tem outros leilões da ANP que eu acho que não são tão importantes como os que já foram, mas ainda tem mais blocos a serem leiloados no pré-sal pela ANP. E aqui a gente vê que o pré-sal, a partir de 2017, começou a produzir mais que o offshore conventional, que o não pré-sal. Então, poucos campos produzem mais da metade
do petróleo do Brasil. Então, isso ainda incentiva muitas as grandes empresas a explorarem no pré-sal. Então, o pré-sal tem uma importância para o Brasil muito grande na questão de produção, exploração de hidrocarboneto, e eu particularmente vejo que na questão dessa transição do gás, com esse movimento dessa termoelétrica sendo construída para gerar energia a partir do gás do pré-sal, que você vê está muito próximo do Rio de Janeiro, São Paulo, que são as principais regiões consumidoras de energia elétrica no Brasil. Isso pode ser um movimento bastante positivo e pode incentivar mais investimentos para novas termoelétricas e novas explorações, ou incentivar quem está explorando nessa região. E também agora na parte fora do pré-sal, já dentro da parte do desinvestimento digamos, offshore convencional, segundo a ANP, esse desinvestimento que a Petrobras colocou 28 campos, aqui não é nem blocos, são campos, já estão todos eles em produção por décadas já. 12 ainda estão sendo ofertados e 16 já foram vendidos, a maior parte deles dividida pela Trident Energy e a Perenco, que são empresas que são focadas nessa extensão da vida do campo e no aumento do fator de recuperação. Então, elas vão investir mais para produzir por mais tempo e tirar mais petróleo, considerando que toda a infraestrutura, você não precisa gastar com descobrimento de petróleo, de hidrocarbonetos, e nem com todo aquele investimento pesado de plataforma, de tudo isso, porque isso já está em place. Então, eles só têm que pensar em como eles vão perfurar os novos poços, que tipo de investimento eles vão fazer, e isso é algo bastante interessante, que eu vejo que tem um futuro bastante promissor devido aos investimentos da Petrobras, e que eu já vejo que tem empresas focadas só nesse setor da indústria, que, como a Trident e a Perenco, que acabaram de entrar com esse desinvestimento da Petrobras, e até, se eu não me engano, a PetroRio, que está focada também só nessa parte de desinvestimento. Então, a gente tem empresas em todos os aspectos, em todas as escalas no Brasil, desde das majors, preocupadas em grandes volumes, como as empresas intermediárias, como empresas preocupadas só com a extensão da vida do campo, e até o investimento maior no onshore brasileiro. Algumas empresas que são mais localizadas, mas elas também têm investido mais com esse desinvestimento da Petrobras, adquirindo mais campos. Então, a gente vê que ainda tem um movimento bastante, digamos, confortável de exploração e produção no Brasil, devido a toda a nossa questão geológica, né? Toda essa sorte, digamos, do Brasil ter essa extensão grande e ter essa geologia diversa. A gente tem essa facilidade de ter muitos campos e ter muitas áreas ainda para explorar. Então, é mais para juntar com a mensagem anterior que a gente está tendo esse movimento de redução do CO2, redução de gases de poluentes e geração de cada vez mais de energias renováveis. As empresas não são mais empresas de exploração e produção, são empresas de energia. A gente tem que, quando entrar na indústria, a gente já tem que entrar com essa mentalidade, porque cada vez mais a gente vai se traduzir, vai pensar, tá, esse projeto, ele vai gerar quanto de CO2, quantos milhões de toneladas de CO2 equivalente, quanto que a gente vai gerar com esse campo, quanto, sabe, tudo isso vai começar a ser questionado, e quanto antes a gente aceita, quanto antes a gente começa a entender isso, melhor vai ser para a gente poder se colocar melhor dentro da indústria. Eu vejo isso, eu recomendo isso sempre nas outras palestras que eu já fiz, para quem está se formando, para quem acabou de se formar. É sempre bom estar antenado, saber o que está acontecendo, ter essa visão da parte da indústria e também da parte dos blocos, aonde que está tendo desinvestimento, aonde que os blocos foram adquiridos, por quem tem poço para perfurar. É sempre bom ter esse conhecimento para saber também o que esperar, ou saber aonde que tem mais possibilidade, onde que tem menos possibilidade. Então, essa palestra foi um pouco para juntar as informações que estão em diversas fontes, colocar num lugar só, para a gente ter essa visão mais global do que está se conversando, do que está sendo feito no Brasil. E para finalizar aqui um slide também da ANP. A ANP é sempre bastante otimista. Aqui eles não colocam muito números, mas e por isso que eu achei um slide bastante interessante, que a gente está saindo do ano 2019, onde a Petrobras é o maior operador,
que controla ainda a maior parte da produção do Brasil para um futuro onde a gente vai ter mais parcerias e outras empresas produzindo, vai ser mais, como assim, mais diverso, mais diversificada a indústria, que vai favorecer não só o país, como mais exploração e até a relação aos empregos, né? Quanto mais empresa estiver trabalhando no mesmo setor, maior a competição e maior a chance de a gente ter contratação. Então, acho que a gente tá numa posição muito mais confortável que muitos países aí que não tem essa quantidade de campos ou essa diversificação que a gente tem, como a gente tem no Brasil. Eu acho que me estendi um pouquinho. Acho que não, deu 1 horinha de palestra, então acho que a gente está dentro do planejado. Então, acho que a gente vai abrir agora para perguntas ou questionamentos ou sugestões de quem quiser. Acho que não sei como vai ser feito, se vai ser escrito, ou Sim, se vão... sim, Guilherme, muito obrigado por sua palestra. Realmente, para mim, foi muito engrandecedor, porque essas informações são muito difíceis de se encontrar e você meio que resumiu tudo de várias fontes em um lugar só, tanto para renováveis quanto a expectativa aqui para o Brasil. Eu acho que para quem está saindo da universidade, isso daí, essa palestra é essencial, é fundamental. Parabenizo você por isso. Esse foi o objetivo principal, que era juntar todas essas informações que às vezes a gente sabe, mas não tem uma fonte única. Então, Sim, a ideia foi tentar compilar, digamos assim, com dados, e eu vou dizer, dados públicos. Os dados são disponíveis, a gente só tem que, às vezes, ter essa ideia de juntar tudo para facilitar o entendimento. sim, isso é verdade. Mas eu acredito que isso sim foi interessante para todas as pessoas que estiveram assistindo. Deixa eu ver se tem algumas perguntas. Bom, até o momento não. Temos. Eu posso fazer uma pergunta, porque para mim, enquanto o pessoal pensa aí, eu estive pesquisando recentemente sobre essa questão dos renováveis, porque é um tema muito, muito bem batido, né, hoje em dia. Sim. O pessoal da indústria está o tempo todo falando nisso. Realmente é algo que a gente não pode correr, né? Principalmente nós como geólogos. E eu estava um dia desses vendo uma previsão do Mark Mills, que ele é do Manhattan Institute. Não sei se você já chegou a ver, mas ele fala sobre... Ele tem uma visão um pouco pessimista com respeito aos renováveis. Uhum. E ele diz que por exemplo, para você fazer uma fazenda eólica que abasteça, não sei, 75 mil casas, que é o que ele coloca aqui, você precisaria talvez de 30 mil toneladas de ferro, 50 mil toneladas de concreto e 900 toneladas de plástico. E aí o que ele diz é que, bom, para a predominância dos renováveis acontecer, você teria que aumentar de 200% a 2.000% na mineração, se Uhum. ele coloca a escala global. E aí ele pergunta, o que é que motiva essa mineração? E aí ele coloca a energia convencional, como o óleo e o gás, Uhum. como a principal fonte para os processos industriais, refinar materiais, enfim. E então eu fico pensando nesses dois lados, né? Porque a gente fica muito preocupado com a transição energética e tal, principalmente o pessoal que trabalha na área de petróleo. Mas parece que realmente o óleo e gás ainda pode ter muito fôlego ainda pela frente, né? Eu acho que eu devo ter lido essa reportagem, talvez não tenha lido ela inteira, mas tenha lido o chamado dela. Já vi algumas pessoas comentando, e realmente a gente tem que aprender a questionar tudo. Eu acho que isso é super importante, tudo a gente tem que questionar. Será que está certo, será que não? Eu não gosto de previsão, eu vou dizer, eu sou contra as pessoas levarem muito em consideração previsões, tanto para um lado como para o outro. Previsão, o próprio dia, a gente está tentando prever e não consegue prever, a gente tem que, claro, ter todo o leque de possibilidades do futuro e ter em consideração o que está acontecendo hoje, no curto período, o que está acontecendo. Porque a gente, se começar a se preocupar muito no futuro, a gente começa com previsões, às vezes, muito cabulosas.
eu já vi até alguns estudos que as pessoas tentaram prever várias coisas em relação ao preço do barril, geração de energia. As pessoas voltaram há 10, 20 anos, olharam as previsões que as pessoas tinham feitos e nenhuma das previsões chegaram nem próximo da realidade que acabou ocorrendo. Então, eu sempre falo, tome muito cuidado com previsão. A previsão, ela sempre é muito tendenciosa para o que a pessoa quer mostrar, para o que a pessoa, na verdade, quer vender. A pessoa sempre quer vender alguma coisa. Então, eu prefiro tratar com os dados hoje. Mas a questão pelo menos a pontuação que ele coloca é bastante interessante, mas ele comete um erro muito básico, na minha opinião, digamos. Assim, não sou especialista em energia renovável, em energia elétrica, é uma coisa que estou começando a conhecer agora, mas quando a gente trata de inovação, a gente não pode considerar que a tecnologia que a gente vai ter hoje é a mesma tecnologia daqui a 10 anos. A palavra-chave é eficiência da geração de energia renovável. A eficiência hoje de um painel solar ou de uma fazenda de geração eólica, a eficiência hoje não vai ser a eficiência de amanhã ou de depois de amanhã. Não só a gente vai aumentar a quantidade dessa geração, mas a gente vai ter uma melhor questão toda a parte de engenharia por trás disso, toda a tecnologia, todo o material sendo utilizado. A gente não pode pensar que vai ser o mesmo material que foi utilizado. A gente pode pensar no carro, se a gente pensar o carro como era a tecnologia do carro há 30 anos atrás, 50 anos atrás, como é hoje. É totalmente, não pode nem se equiparar em ser a mesma categoria. E é isso que eu acredito que vai acontecer com a energia. E a gente também tem o pensamento, acho que muito pequeno, da gente só achar que vai ser energia elétrica a partir de energia solar e eólica. Mas eu acho que tem muitas outras fontes de energia renovável que a gente nem considera hoje, ou não é econômico hoje, e com novas tecnologias podem se tornar econômicas. Então, eu acho que a gente achar que o petróleo nunca vai deixar de existir, eu acho que eu acho um erro. Assim, não é que a gente não vai acabar 100% com o petróleo, como a gente não acabou 100% com o carvão. O carvão muita gente ainda depende da energia do carvão. A gente vai diminuir consideravelmente, não vai ser de um dia para o outro. Mas a tecnologia vai evoluir cada dia e eu acredito que novas fontes que hoje a gente nem passa pela nossa cabeça vão começar a ser consideradas e vão acabar sendo econômicas. Então, é o que eu falo, essa questão dos renováveis é uma coisa que está sendo construída hoje. A gente tem essa possibilidade de estar participando de algo que está sendo construído hoje. Então, a gente, sabe, não pode ficar pensando o começo da indústria do petróleo, quando descobriram o boom do petróleo. Esquece, já essa fase passou, hoje a gente está na fase do renovável. A gente tem a sorte de estar nessa indústria, de estar nesse meio exatamente agora, quando está começando a ser desenvolvido. E que muitas pessoas me perguntaram já onde que o geólogo se encaixa. Não tem, eu sempre digo, não tem uma resposta. A resposta é aonde a gente, como geólogo, nós como geólogos, aonde a gente gostaria de se encaixar. A gente que vai construir isso hoje. Então, a gente se preparando esse conhecimento, a gente vai construir esse nosso caminho para entrar nessa indústria renovável. E eu falo, eu não gosto de previsão eu sempre duvido. Quando é muito pessimista ou muito otimista, eu sempre duvido. Eu sempre prefiro ter uma coisa mais meio termo. Mas eu acho que a gente não pode também ficar negando demais e acreditando demais. A gente tem que sempre ter o pé no chão e com o que tem hoje, trabalhar com o que tem hoje, sempre pensando nas possibilidades e acompanhando. Acho que o principal passo é acompanhar o que tem sido, ter esse acompanhamento, o que está sendo descoberto, o que está sendo feito, o que a indústria está fazendo, o que a indústria... Beleza, daqui 5 anos a indústria pode dizer, não, a energia eólica para a gente não é interessante é outra energia. Então a gente tem que estar sempre atento a todos esses movimentos, porque essa indústria está começando agora. Então, acho que a gente não tem como dizer como vai ser feito, como não vai ser feito, mas eu tenho uma visão de que as coisas não vão ser lentas, mas vão ser graduais. Assim, as coisas vão caminhando em paralelo, tanto a energia do petróleo como a renovável, por alguns anos ainda. E de qualquer forma, como as indústrias são de energia, uma indústria vai financiar a outra. A energia do petróleo vai acabar financiando a tecnologia da energia renovável. Excelente, sim. Sim, perfeito.
Bom, Guilherme, eu acredito que não temos perguntas. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que estiveram presentes. Agradecer a você pela palestra, pelo tempo que dedicou para isso aí. E eu peço para que fiquem atentos nas nossas redes sociais nos próximos dias, porque nós vamos estar divulgando novas palestras. Bom, novamente, muito obrigado pela participação de todos. Valeu, eu que agradeço aí o convite. Um abraço. Tchau, tchau.